Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, Evangelho de Jesus Cristo conforme nos ensinou Marcos, capítulo de número 4, do versículo de número 35 até o versículo de número 41. Evangelho de Jesus Cristo conforme nos ensinou Marcos, o 4º capítulo, versículo de número 35, até o versículo de número 41. Todos acharam? Está escrito na Santa Palavra do Senhor Deus: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu criaste todas as coisas do nada. E a ferramenta que o Senhor usou para criar todas as coisas foi a palavra do Teu poder. Sua palavra é poderosa para criar mundos. Sua palavra é poderosa para trazer à existência aquilo que não existe. Tua palavra não apenas criou o homem, mas pelo sopro divino, o homem recebeu vida. Tua palavra criou todas as coisas, Tua palavra criou o homem, Tua palavra é vida e vida em abundância. Tua palavra é poderosa para recriar vidas. Naquilo que está morto, Tua palavra gera vida. Do vale de ossos secos, Tu fazes um exército levantar. Sua palavra não apenas cria a vida do nada, Sua palavra não apenas cria a vida dos mortos, mas Tua palavra recria a vida, regenera, dá nova vida para aqueles que precisam de ânimo, de esperança, de alento. Ó Deus, se a Tua palavra é tudo isso, eu rogo ao Senhor nessa tarde bendita, que a Sua palavra cumpra os seus desígnios na vida de irmãos e irmãs que estão aqui presentes e daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que a Sua palavra cumpra os efeitos que o Senhor determinou que ela cumprisse. E que eu não venha a ser pedra de tropeço, que eu não venha a ser um estorvo, que eu não venha atrapalhar. Pelo contrário, apesar de quem eu sou, apesar das minhas falhas, usa-me, tome-me em Tuas mãos, para que eu seja a boca do Senhor na vida desses irmãos. Eu oro não nos meus méritos, eu oro não nos meus feitos, mas eu oro e me coloco debaixo dos méritos e dos feitos do Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que eu oro. Amém. Esse é um texto extremamente conhecido, um texto que provavelmente todos nós, os de perto e os de longe, já ouvimos alguns sermões sobre esse texto. Então,
Se esse é um texto conhecido, se esse é um texto que nós já ouvimos sermões e mais sermões, significa que esse é um texto importante. Esse é um texto que tem uma importância elevada nas Sagradas Escrituras. E uma prova disso é que esse texto está em Marcos, está em Mateus e está em Lucas. Quando os três autores dos evangelhos sinóticos decidem reproduzir o mesmo texto, mostrar o mesmo texto, isso aponta que Deus quer falar por intermédio desse texto, que Deus quer se comunicar por intermédio desse texto, que Deus tem verdades a serem ditas por intermédio desse texto. Eu proponho nessa tarde, nesse texto conhecido, 4 partes que nós olharemos. Nós olharemos a primeira parte, que eu intitulei A Calmaria Antes da Tempestade. No versículo de número 35 e no versículo de número 36, o cenário que nós olharemos é um cenário de calmaria. Está tudo bem, está tudo correndo de acordo com o script, está tudo andando de forma normal, natural, não há nenhum acontecimento extraordinário nesta praia, neste lugar em que o Senhor está ensinando. Do versículo de número 37 e 38, eu quero ressaltar a calmaria durante a tempestade. A calmaria antes da tempestade, a primeira parte; a segunda parte, a calmaria durante a tempestade. A tempestade toma de assalto os discípulos, aqueles pescadores experientes, mas uma calmaria nos chama a atenção no barco. Tem alguém que está muito calmo em meio à tempestade. Depois eu quero olhar com vocês a calmaria depois da tempestade. Depois daquela tempestade, parece que tudo volta ao normal e as águas do lago da Galileia se transformam num mármore calmo, o vento se aquieta. E por fim, a tempestade depois da calmaria. Quando tudo se torna paz, uma tempestade brota no coração dos discípulos. Então nós veremos a calmaria antes da tempestade, a calmaria durante a tempestade, a calmaria depois da tempestade e a tempestade depois da calmaria. Vamos então olhar o primeiro ponto desse texto conhecido, desse texto importante, desse texto que o Espírito Santo quis transmiti-lo por 3 escritores distintos, esse texto que inúmeros pregadores já pregaram. Vamos começar olhando então a calmaria antes da tempestade. Versículo de número 35 diz que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Que dia foi esse? Que dia é este que o texto nos aponta naquele dia? Esse dia foi um dia glorioso. Foi um dia de intenso trabalho do Senhor Jesus e dos seus discípulos. Versículo de número 1 do capítulo 4 diz que Jesus voltou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Esse dia começou muito cedo. Foi um dia de ensinamento à beira-mar. Foi um dia de instrução na praia. Como a multidão era demasiadamente grande, como uma numerosa multidão, como o texto nos mostra, se reúne ao redor do Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus entra num barco, esse barco se afasta um pouquinho para que ele fosse visível a todas aquelas pessoas. Aquele dia começou muito cedo. Aquele dia começou de manhãzinha e o Senhor passou a ensinar por parábolas. E algumas das parábolas mais incríveis das Escrituras nos foram dadas. A primeira parábola que o texto nos mostra é que Jesus ensinou sobre a parábola do semeador. Aquele dia ele ensinou
que o semeador saiu a semear e as sementes cairiam em lugares distantes. Essa semente era a palavra do Senhor. Esses territórios ou terrenos que a semente cairia são exatamente as dificuldades que essa semente, que esse evangelho, que essa palavra teria de frutificar. Jesus ensinou essa parábola e o texto nos diz que ele explica essa parábola aos discípulos. Mas não foi só isso. Jesus também ensinou sobre a parábola da candeia. Aquilo que foi feito para transmitir luminosidade não pode ficar escondido debaixo da cama, não pode ficar escondido debaixo da mesa. Jesus também ensinou a parábola do grão de mostarda, que uma pequena semente gera uma árvore que faz com que os pássaros do céu venham se aninhar. E Jesus está falando exatamente do evangelho e do seu poder. Aquele foi um dia de intenso trabalho. Versículo de número 33 diz: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra. Pois bem, naquele dia, neste dia bíblico que nós estamos olhando, foi um dia de intenso ensinamento, foi um dia de intensa instrução, de intenso pastoreio do Senhor Jesus. Um dia normal, nenhum endemoniado apareceu, nada estranho aconteceu para tirar a paz. O dia ocorreu tranquilo, normal, mas de intenso ensinamento. Versículo de número 35, Jesus então diz aos discípulos e àquela multidão: chegou a hora de nós irmos até a outra margem. Jesus tem uma agenda muito clara a ser cumprida, uma agenda muito bem estabelecida, e este passar para a outra margem era devido, porque na outra margem há um endemoniado, chamado de endemoniado gadareno, esperando para ser liberto. Então Jesus, naquele dia calmo, antes da tempestade, naquele dia tranquilo, despede a multidão, versículo de número 36, e no mesmo barco que Jesus estava afastado da praia para ensinar, ele atravessa os 21 quilômetros do lago da Galileia. Foi um dia normal, foi um dia habitual. A multidão então é despedida, Jesus toma o barco e um grupo de discípulos se ajunta ao Senhor Jesus a fim de atravessar o lago da Galileia. Mas aquela calmaria de uma hora para outra é desfeita. Aquela calmaria daquele dia todo de praia, de ensinamento, de uma hora para outra acaba. Versículo de número 37 diz que ora levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. De uma hora para outra, aquele cenário calmo, tranquilo e sereno é modificado. Ao embarcarem e partirem para o outro lado do lago da Galileia, um grande temporal de vento se avoluma. De uma hora para outra, aquele céu, aquele entardecer escurece de uma vez só, e a Bíblia diz que grande temporal de vento se faz. Não foi apenas um temporal de vento, foi um grande temporal de vento. E vocês, eu moro em Vinhedo, então eu sou um pouco do interior, mas vocês que são de São Paulo sabem bem os efeitos de um grande temporal de vento. De uma hora para outra, o céu escurece, de uma hora para outra, o coração estremece, porque vai chover na grande metrópole. Neste caso, vai chover no lago da Galileia. E esse fenômeno era um fenômeno conhecido dos pescadores, porque é um fenômeno comum nesses lagos. Ano passado, 3 pescadores desapareceram. Porque de uma hora para outra, o lago da Galileia é agitado pela sua geografia. Ele é cercado de montanhas. Montanhas as quais, algumas delas, ficam com seus cumes gelados o ano todo, cobertos de neve. O vento caloroso do mar Mediterrâneo se encontra com esse ar frio das montanhas, e isso acaba canalizando no lago da Galileia.
É um fenômeno meteorológico conhecido. O lago da Galileia era conhecido por ser um lago traiçoeiro. Pois bem, de uma hora para outra, então, esse fenômeno meteorológico assola os discípulos, e o texto no versículo de número 37 diz que as ondas arremessavam contra o barco. Um pequeno barco de madeira, um pequeno barco do século I, sendo arremessado por ondas e por ventos, por uma tempestade colossal. A cena aqui é do fim da calmaria. Não há mais calmaria, não há mais serenidade, não há mais tranquilidade. O que existe aqui é o cheiro da morte. Pescadores com habilidade incríveis, com habilidade e conhecimento e experiência nesse lago, descrevem que o lago passa a se encher de água. Essa talvez seja uma cena que nós não conhecemos de perto, mas nós conhecemos pelos filmes, nós conhecemos pela história. De uma hora para outra o barco está pronto para ir a pique e os marinheiros começam a recolher a água. A calmaria se desfaz, uma tempestade toma conta do cenário. Mas o versículo de número 38 mostra algo estranho. Porque Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Jesus está na parte de trás do barco, exatamente na parte de comando do barco, na parte de controle do barco. Jesus está dormindo sobre o travesseiro, e o texto nos diz que o barco estava a ponto de encher-se d'água. Então nós podemos imaginar que a cena é deveras estranha, porque Jesus está todo molhado, seu travesseiro está molhado, suas vestes estão molhadas, as ondas sacodem o barco. O que faz Jesus dormir, o que embala o sono do Senhor Jesus, são ondas que querem partir o barco ao meio. Jesus está dormindo. Mesmo a tempestade, há uma calmaria durante a tempestade. Jesus está calmo, Jesus está dormindo. Seus cabelos molhados não impedem o seu sono. Suas roupas encharcadas não impedem o seu descanso. Antes da tempestade, a calmaria. Na praia, tudo em paz. Em meio à tempestade, a mesma calmaria. Os discípulos não estão calmos. Versículo de número 38 mostra que eles estão desesperados. E talvez uma forma de nós enxergarmos exatamente o que está acontecendo. Marinheiros acostumados com esses lagos, com essas águas, com esse lago e com essas águas, marinheiros acostumados em pescar, e a traição desse fenômeno meteorológico, estão desesperados. Homens que conviveram nessas águas estão com medo. Era uma tempestade de nível colossal. E esse medo faz com que esses homens cheguem até o Senhor Jesus com uma fala mais estranha do que o sono: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou em outras palavras, Mestre, não te importa que morramos? Mestre, não liga para nós. Mestre, não olha para nós. Mestre, você não faz caso de nós. Quando nós olhamos para os discípulos do lado de cá, a gente às vezes tem um sentimento de superioridade, e a gente diz: como é que pode, conhecendo o Senhor Jesus assim há tanto tempo, irem acordar e com essa pergunta: não te importa conosco? Nós olhamos para os apóstolos como se os apóstolos fossem menos crentes que nós, como se os apóstolos falhassem mais que nós. Mas a verdade é que os apóstolos, os discípulos, são exatamente iguais a nós. Quantas vezes nas nossas vidas, nas tempestades que tomam conta da nossa existência, nós não olhamos para o céu, olhamos para Deus e diz: não te importa com o que está acontecendo? Não está vendo o que está acontecendo? Parece que o Senhor não está olhando para a minha vida? Nós somos assim.
assim como eles, ao olhar as circunstâncias, nós simplesmente olhamos para Deus e atribuímos a Ele um descaso. Não é possível que você não venha fazer nada. Somos iguais a eles. Esquecemos de verdades eternas. Os discípulos aqui esqueceram de pelo menos duas grandes verdades. Abre a sua Bíblia no Salmo de número 65, mas marca capítulo 4 de Marcos, porque nós voltaremos a ele. Salmo de número 65, o 5º versículo e o 7º versículo dizem o seguinte. Salmo 65, o 5º ao 7º versículo diz o seguinte: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e de mares longínquos. Os discípulos esqueceram que Deus é a esperança daqueles que navegam em mares longínquos. Eles esqueceram que por tua força, no versículo de número 6, consolidas os montes cingidos de poder, e com a tua força aplacas o rugir dos mares, o ruído das tuas ondas e o tumulto das gentes. Os discípulos esqueceram que Deus é aquele que socorre homens em tempestades traiçoeiras, que Deus é aquele que faz com que mares se aquietem, que faz com que o rugir das ondas se emudeçam. Os discípulos esqueceram daquilo que está no Salmo de número 107, vá comigo no Salmo de número 107, versículo de número 23 até o versículo de número 32. Salmo de número 107, versículo de número 23, até o versículo de número 32, diz o seguinte: os que tomando navios descem os mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembléia do povo, e glorifiquem no conselho dos anciãos. Talvez os discípulos tenham se esquecido de que Deus é aquele que socorre marinheiros em perigos, que Deus é aquele que faz com que ondas se aquietem, que Deus é aquele que leva embarcações até portos seguros. Essa talvez seja a primeira aplicação direta que eu tenha para a sua vida. Não se esqueça que Deus é aquele que navega contigo em mares tempestuosos, que Deus é aquele que garante um porto seguro, um destino sólido à nossa navegação. Os discípulos se esqueceram disso, nós nos esquecemos disso. Rapidamente, tiramos os olhos da palavra do Senhor, tiramos os olhos de quem Deus é, e colocamos os olhos no problema. Rapidamente, tiramos o foco do Deus Altíssimo, e passamos a olhar as circunstâncias da tempestade. Mantenham seus olhos em Deus. Mantenham os seus olhos na palavra de Deus. Mantenham os seus olhos na verdade das Escrituras, que Deus é aquele que socorre marinheiros em perigo, que Deus é aquele que leva embarcações a um porto seguro, que Deus é aquele que com poderosos feitos busca homens e mulheres dos confins dos mares. A calmaria antes da tempestade, naquela manhã, naquele entardecer, Jesus pregou e tudo aconteceu de forma normal. De repente uma tempestade de nível colossal toma conta daqueles homens, mas Jesus calmamente está no barco. Jesus calmamente é acordado, e Jesus calmamente faz algo que nos deixa atemorizados,
que nos deixa embasbacados, que nos deixa surpreendidos. Versículo de número 39, diz que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. Aquela tempestade, de uma hora para outra, aquieta-se. Aquele vento, por causa do fenômeno climático que assolava a embarcação, de uma hora para outra é repreendido. Aquele mar que estava a ponto de partir o barco, que estava enchendo o barco de água, de uma hora para outra se aquieta. E é interessante porque Jesus acorda, e você sabe muito bem como as pessoas acordam. Nós acordamos de forma um tanto lenta, nós acordamos de uma forma um tanto devagar. Jesus acorda, os discípulos o chacoalham, e a cena que eu imagino aqui é que o que Jesus faz é apenas se apoiar na embarcação, se levanta e olha para o mar e dá uma ordem ao mar. Ele diz ao mar: acalma-te. Eu não sei se a gente perdeu o senso do incrível. Eu não sei o que aconteceu na nossa mente, eu não sei o que aconteceu com a educação. Na verdade eu sei, tentaram acabar com a nossa capacidade de ver as coisas fantásticas como elas são. O que está acontecendo aqui é que alguém que está dormindo em meio à tempestade resolve olhar para o vento e para o mar e falar com eles. Jesus está falando com as águas, Jesus está falando com o mar, Jesus está falando com as ondas, Jesus está falando com o vento. E ele não está falando com essas forças como uma grande fábula. Ele está falando com essas forças com autoridade. Ele está dizendo para o vento e para o mar: acalma-te e emudece. A gente perde o senso do incrível, a gente perde o senso do poder, a gente perde o senso do maravilhoso. É como se isso fosse simplesmente letra preta no papel branco, e não é. É muito mais que isso. Um homem se levanta em meio a uma tempestade e dá ordem à tempestade. Isso é muito mais incrível do que um sapatinho de cristal. Isso é muito mais incrível do que uma bela adormecida. Isso é muito mais incrível do que qualquer história que o homem possa ter criado. E nós perdemos o senso de ver isso de forma incrível. Quer ver o que é mais incrível? O final do versículo de número 39 diz que o vento se aquietou. Diz que o vento se aquieta. Diz que aquele lugar escuro, aquelas densas trevas, aquela tempestade, de uma hora para outra desaparece. Nós vivemos um cenário de tempestades na nossa cidade, nessa cidade de São Paulo. As tempestades demoram a passar, elas demoram para desaparecer. Essa tempestade sumiu de uma vez por todas, de uma hora para outra. O texto diz que fez-se grande bonança. Imagina aquele barco, aquelas ondas, aquele vento, e de uma hora para outra parece que aquele lago se transformou em mármore. De uma hora para outra parece que aquele lago se transformou num concreto, porque não tem mais vento chacoalhando a embarcação, não tem mais ondas assolando a embarcação. Simplesmente a calmaria reinou depois da tempestade. Uma calmaria incrível, uma calmaria de uma hora para outra, uma calmaria nunca antes percebida. Mas o versículo de número 40, e continue com o senso do fantástico diante dos seus olhos, continue com o senso do maravilhoso, continue com o senso de milagre. Este que acaba de acordar, que segura na embarcação, que meio sonolento dá ordem ao mar e ao vento, agora olha para os discípulos. Eu fico pensando como seria a cara dos discípulos em Jesus olhando para eles logo depois de ter acalmado o mar e a tempestade. Jesus fixa os seus olhos nos discípulos, olha
dentro deles, com um olhar que eu não imagino como seja. Talvez eu possa tomar as palavras de Apocalipse emprestadas, que diz que os seus olhos são como chama de fogo. E ele olha para aqueles discípulos, olha dentro da alma dos discípulos e pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês não possuem fé? Lembra que Jesus falou que o Evangelho é como uma pequena semente que vai produzindo, que vai gerando frutos, que vai tomando conta. Ele havia ensinado isso a tarde toda. Mas se não bastasse esses ensinamentos, Jesus estava caminhando com os discípulos já há algum tempo. Eles já tinham visto os milagres e mais milagres. Aquele que acaba de acordar fala com o mar e o vento e eles se aquietam. Agora fala com os discípulos dizendo: por que vocês estão com medo? Eu estaria morrendo de medo. Eu pularia do barco. Eu acabei de acordá-lo dizendo que ele não se importa comigo. Eu acabei de chacoalhá-lo. Eu acabei de olhar para ele e falar: você não está nem aí. E ele acalma o mar e olha para mim e diz: por que você tem medo? Depois da tempestade, a calmaria. Mas o que acontece é que uma outra tempestade começa a acontecer. Agora, não é mais uma tempestade no mar. No mar acabou. Não é mais uma tempestade que toma o barco de assalto. Isso acabou. A tempestade que começa depois da calmaria é uma tempestade dentro do coração dos discípulos. Versículo de número 41 diz que eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não perca o senso do fantástico dos seus olhos, não perca o senso do incrível. Jesus acaba de acalmar o mar, o vento, olha para esses homens, os exorta. É óbvio que a calmaria do coração deles agora não existe mais. Uma tempestade muito mais colossal daquela do lago toma conta do peito desses homens, porque eles dizem uns aos outros: quem é este? Quem é este que bastou dar uma ordem e o vento e o mar se calaram? Quem é este que bastou dar uma ordem e o vento se aquietou e se escondeu? Quem é esse que transformou essas ondas num piso de pedras? Quem é este? Pois bem, acabamos de ver o texto. A calmaria antes da tempestade, a calmaria na tempestade, porque Jesus está dormindo na tempestade, a calmaria depois da tempestade e a tempestade depois da calmaria. Eu tenho algumas aplicações para a gente fazer sobre as nossas vidas e a gente caminha para o fim. Primeira aplicação que a gente deve fazer, olhando para esse texto, é que estar a serviço do Senhor Jesus é ter uma vida gasta na causa do Senhor Jesus. Explico. Os discípulos serviam ao Senhor Jesus, certo? Certo? Estavam com Ele, servindo. Desde que horário naquele dia? Desde manhã. Serviram Ele até de tarde. Eles estão gastando a vida na causa e no trabalho do Mestre. A primeira lição que nós temos aqui é que ser discípulo do Senhor Jesus é gastar a nossa vida na causa, na agenda e no trabalho do Mestre. Não é mais viver a minha causa, a minha agenda e o meu trabalho, mas é colocar toda a minha vida na agenda do Mestre. Ele determina qual é a agenda. Ele sabe por que ele tinha que ensinar aquele dia todo. Ele sabe quais os motivos que levaram a atravessar para o lago da Galileia. Ele sabe o que me espera do outro lado. Então ser discípulo do Senhor Jesus é estar coligado no trabalho do Mestre. E isso não é para pastores, para quem tem ministérios evidentes, isso é para todos os crentes. Somos chamados para cooperar na obra do Mestre. Em relação à nossa vida deve ser uma vida gasta com Jesus, em Jesus, por Jesus, em todos os aspectos. A gente às vezes se incomoda
de um culto que demora um pouco mais, a gente às vezes se incomoda de chegar na igreja, a igreja está cheia, demorar um pouquinho mais para estacionar, a gente se incomoda com algumas coisas e a gente esquece que quem determina a minha agenda não sou mais eu, nem minha esposa, nem minha família, não somos nós que determinamos isso. Saibam e notem que Jesus está na praia, certo? E o que Ele está fazendo na praia? Trabalhando. Até nos seus momentos de praia. Reverendo Elias Medeiros pregou esses dias aqui e provavelmente ele disse que você deve aproveitar a sua geografia. Provavelmente ele disse isso. Aproveite a geografia. Aproveite os deslocamentos do mestre com o mestre para trabalhar. Segundo aspecto na nossa vida de servos do Senhor Jesus. Estar a serviço do Senhor Jesus não nos impede de ter concepções erradas. Numa linguagem mais popular, não nos impede de falar bobagem. A gente também não entende isso direito. A gente acha que porque eu passei a servir o Senhor Jesus, agora eu faço tudo certinho. E se eu não souber fazer tudo certinho, eu não sei fazer. Ou eu não vou fazer. Os discípulos aqui trabalharam o dia todo com o Senhor Jesus, certo? Certo. Mas quando eles estão no barco, eles vão lá e chacoalham o Senhor Jesus e fazem uma pergunta que é no mínimo equivocada. Eles dizem: mestre, não se importa com a gente? Ser servo do Senhor Jesus não nos impede de ter concepções erradas. Vai ter momentos na vida que a gente vai fazer uma leitura completamente equivocada. Vai ter momentos na vida que eu vou estar sofrendo e vou olhar para o céu e vou falar: Deus, você não se importa. Isso não me faz nem menos nem mais cristão. Isso faz simplesmente ser humano. E humanos erram. Os discípulos aqui se equivocam. Servir o Senhor Jesus não é ser perfeito o tempo todo. Servir o Senhor Jesus é seguir a agenda do Senhor Jesus como nós somos. Vai ter momentos que a gente vai falar uma tremenda bobagem. Vai ter momentos da vida que a gente vai ter concepções completamente erradas, ao ponto de olhar para Deus e falar: você não se importa comigo? Faz parte da caminhada isso. Agora, o que não pode acontecer é você deixar de ter uma vida de tremor e temor. Porque viver uma vida ministerial, viver uma vida na agenda do Senhor Jesus, é que quando identificamos o erro, tememos e trememos. Quando Jesus olha para eles e diz: por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? E eles percebem isso, e logo eles se atemorizam. Não devemos acostumar com as nossas concepções erradas, não devemos acostumar com as nossas ideias equivocadas. Nós devemos, assim que perceber que elas estão equivocadas, retroceder, colocá-las em Deus e dizer: Deus, me perdoa, me modifica. Eu venho como estou, mas permanecer como eu cheguei eu não posso. Eu tenho que estar em processo de mutação, de mudança, com temor e com tremor. Ser discípulo então do Senhor Jesus é seguir a agenda dele. Ser discípulo não é ser perfeito. Às vezes nós temos concepções erradas, mas quando identificarmos essas concepções erradas, coloque-as diante de Deus com temor e tremor. Me melhora, me modifica, me ajusta, me corrige. Eu não quero pensar essas bobagens. Quando eu estiver sofrendo e com dor, eu quero confiar, eu não quero colocar que o Senhor não se importa. Eu quero ter o temor suficiente para saber que mesmo o Senhor dormindo, o Senhor ainda cuida. Eu não sei se você percebeu que Jesus está dormindo na parte de comando do barco. Ele está dormindo aonde está o leme. Ele está dormindo aonde o barco é guiado. Lições práticas para a vida. Se essa para a vida como ministério, para a vida como crentes, lições práticas para a vida. A primeira coisa que a gente aprende, e eu preguei isso no julgamento de Paulo. Lá eu citei, aqui eu explicarei. Meu último sermão aqui foi sobre o julgamento de Paulo, já faz um tempo. Eu disse a vocês que Jesus não nos livra de tempestades, mas Ele nos livra nas tempestades. Não seria muito mais simples o Senhor Jesus, naquela tarde, dizer assim: queridos, vamos ficar na praia, vamos dormir aqui, porque uma grande tempestade nos espera.
Não seria muito mais simples ele fazer isso? Ele podia fazer isso, lógico que podia. Aquele que criou todas as coisas sabe de todas as coisas. Então ele podia dar um start na marcha dos discípulos e dizer: não vamos para o outro lado, fiquemos aqui. Mas ao invés disso, ele faz com que discípulos embarquem e partam com ele em direção ao outro lado, em direção à tempestade. Tempestades fazem parte da nossa vida cristã, tempestades fazem parte da nossa caminhada. É nelas que eu percebo que estou sendo cuidado, é nelas que eu percebo que estou sendo protegido. Não num parque de diversões, lá eu dou risada e fico iludido. Mas num parque de aflições, ali eu percebo que eu estou sendo assistido. Ali eu percebo que a minha mão está segura, que eu não estou sendo deixado para trás, muito pelo contrário, que eu estou sendo carregado. Eu não nasci num lar cristão, eu nasci num lar, minha mãe foi professora a vida inteira, meu pai foi vendedor, foi gerente de vendas. Essa foi a minha formação, e nós éramos brasileiros, como todos aqui são, e em ser brasileiro, eu estou falando que nós éramos completamente místicos, né? A gente tinha a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, nós tínhamos um galinho de arruda atrás da orelha de vez em quando, um banho com sal grosso, um Buda de costa para a porta. A gente tinha tudo isso em casa, a gente tinha tudo isso. Então nós não éramos nem um pouco religiosos, mas eu me lembro de pequenininho, uma música, e eu não sei se aquela música ainda era quando a dupla existia, Dudu e Dalvan. Mas essa música, que Dudu e Dalvan era uma dupla sertaneja, e eu sou do interior, cantavam, chamava Pegadas na Areia, e eu nunca mais esqueci disso. Em certo momento da música, diz que a pessoa que andava com Jesus reclama de Jesus e fala: por que nos momentos mais difíceis da minha vida eu não via a tua pegada? E aí Jesus diz: porque nos momentos mais difíceis da tua vida eu carregava você, você só via a minha, você não via era a tua, porque eu te sustentava. Não existe como aprender isso senão na tempestade. A gente não aprende essas coisas na calmaria, a gente não aprende essas coisas na alegria, a gente não aprende essas coisas na facilidade, a gente aprende essas coisas na tempestade. A gente aprende na tempestade que Jesus não me livra da tempestade, mas Ele me livra na tempestade. É no meio daquela madrugada, é no meio daquela tarde que virou noite, é no meio daquele momento que Jesus os livra. Essa semana, Dona Lindaura, de 97 anos, talvez ela e seu Jó começaram a igreja que hoje eu pastoreio. Em 1978, eu nascia e eles começavam o trabalho lá na capela, muitos e muitos anos atrás. Dona Lindaura completaria 80 anos de casamento no ano que vem. 97 anos servindo ao Senhor Jesus. 97 anos na presença do Senhor Jesus. Uma longa caminhada com Jesus. E nesses últimos dias ela estava doente. O câncer havia voltado. E aquilo foi um tormento. Essas últimas semanas foi bem difícil. O pastor que acompanhou relatou os detalhes e foi um momento bem sofrido. Mas na sexta-feira passada, o pastor foi visitá-la e ali ela se despediu. Porque ela sabia que Jesus não tinha livrado ela da tempestade, mas livraria ela na tempestade. E como que Jesus a livrou? Ele a recolheu. Ele chamou Dona Lindaura. Dona Lindaura está no céu, com o Senhor Jesus. A gente deve entender que nos livrar nas tempestades, às vezes é nos recolher. Quer maior livramento? Não só daquela tempestade, mas de todas as outras que viriam, do que Ele nos recolher. Saiba, irmãos queridos, que Ele nos livra nas tempestades. E nessas tempestades, nessas ocasiões trágicas, traiçoeiras, nessas ocasiões que nos tomam de assalto, de surpresa, nós podemos confiar nele. Um telefonema que toca e nós somos acometidos de um terror na linha telefônica. Alguém ficou doente, alguém perdeu o emprego, alguém perdeu a vida. Algo transtornou a nossa família.
um crime trágico, uma separação, um divórcio, uma traição, algo terrível manchou a nossa vida. Pois é, noites traiçoeiras acontecem, e acontecem em demasia. Desse lado de cada queda, elas acontecem rotineiramente. Somos tomados com problemas, com notícias ruins. Somos sim, no mundo tereis aflições, essa é a verdade. Mas mesmo com noites trágicas e traiçoeiras, podemos confiar em Jesus nessas ocasiões. Nessa tempestade, Jesus estava no barco. Nessas ligações repentinas, Jesus está na linha. Nessas dores que tomam conta da nossa família, Jesus está com a gente. Podemos colocar nossa confiança nele, podemos ter absoluta certeza que até dormindo, ele continua agindo. Não existe nada que possa impedi-lo. Nada. Se ele não nos livra das tempestades, ele nos livra nas tempestades, significa que nesses assombros da vida, ele lá está. E ele não está lá para olhar para nós e falar assim, eu disse que ia dar errado, né? Eu falei que não era para você fazer assim, você tinha que fazer assim, você tinha que fazer assado. Ele não faz isso. Ele olha para os discípulos e diz, por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Mas antes dele falar com os discípulos, o que ele faz? Aquieta e emudece. Primeiro ele age com graça. Primeiro ele age com misericórdia. Primeiro ele resolve a situação. Primeiro ele mostra o amor. Depois ele nos dá a lição. Primeiro ele mostra para nós que ele nos ama, apesar das nossas inadequações. Os discípulos acabaram de acordar, acorda mestre, e você não se importa. Ele podia falar, não me importo mesmo. Tempestade, tome conta deles, leve-os para o fundo do mar. Ele poderia ter feito isso. Mas ele simplesmente sabe do coração dos discípulos e ele os ama. Então ele fala, graças a Deus mesmo. Ele olha e fala, mar, vento, meus filhos precisam de ajuda. Ele sempre agirá com graça. Ele sempre agirá com misericórdia. Ele sempre demonstrará primeiro o amor. Sempre. Sempre. Ele sempre agirá como um pai que ama os seus filhos. Terceiro quadrinho de aplicações e a gente termina. Você percebeu que que sono que Jesus estava? Você notou isso? Que sono é esse que molha o travesseiro e você não acorda? Luana fica brava até hoje comigo, porque eu não sei, né? A minha toalha, ela não volta para o quarto, para o banheiro. Eu não sei por que ela não aprende as lições. E o pior de tudo, ela anda sozinha até o travesseiro da Luana e ela cai em cima do travesseiro da Luana. E aí Luana chega e fala, não é possível que você deixou meu travesseiro molhado. Eu falei, eu não. Foi a toalha que não foi para o lugar dela sozinha, né? Foi a toalha que procurou. Luana não suporta dormir com o travesseiro molhado. Ela não consegue dormir com o travesseiro molhado. Jesus está dormindo com o travesseiro molhado. Jesus está dormindo com os cabelos molhados, com a roupa molhada. A água estava entrando no barco, obviamente molhou o Senhor Jesus. É uma dedução lógica. Mas o que isso nos aponta? Que depois de um dia de trabalho, todo homem está cansado. Jesus havia pregado o evangelho daquela manhã todinha, naquela tarde inteirinha, e ele estava muito cansado, ao ponto de dormir. O que isso nos mostra? Que aquele a quem nós servimos é verdadeiro homem. É vero homem. Ele se encarnou de verdade. Não foi falso aquilo, não foi uma fraude. Ele teve sede, ele teve sono, ele teve fome, ele se angustiou, ele chorou, de verdade. Jesus é verdadeiro homem, ele sabe o que nós sentimos, porque ele experimentou a nossa vida de forma plena. E eu posso confiar nele duplamente, porque ele sabe o que é ser homem. Ele sabe como é difícil.
Ele sabe como o sono nos pega, Ele sabe como a fome nos pega, Ele sabe quando a angústia nos pega, Ele sabe quando o sofrimento nos pega, Ele sabe quando a gente quer chorar, Ele sabe de tudo isso, Ele sabe o que é ter sono depois de um dia de intenso trabalho, Ele sabe. Mas o fato dele ser homem, não limitou o poder dele em nada. Porque aquele homem que está dormindo, ao ser acordado, segura no barco, olha para o mar e dá uma ordem e diz: aquieta-te, acalma. Ele é homem, mas ele também tem todo o poder. Aquele que sabe quais são as dores que eu sinto, tem todo o poder para acabar com elas. Todo o poder, todo o poder. Ele não tem parte de poder, ele não tem algum poder, ele tem todo o poder. Porque aquele que está no barco e é homem, também é Deus. Essa é a tempestade no coração dos discípulos. Eles olham e falam assim: quem é este que pode dar conta do mar e do vento? E a resposta subentendida nessas linhas é: Ele é Deus. E não existe forma mais adequada da gente enxergar essa verdade, senão pela ótica dos poetas. Tem uma música do Estênio que chama Prelúdio ao Deus Homem. E ele diz nessa canção: quem é o homem que tranquilo ressona e sonha em meio à tempestade? Quem é? Parece tão indiferente à violência das ondas que podem tragá-lo. Quem é? Quem é o homem nesse barco? Quem é? O mar e o vento lhe obedecem? Quem é? Que depois que fala é calmaria. Mas eu tremo, eu morro de medo, porque não deve ser outro. Este homem no barco ao meu lado é Deus. De que me vale essa bonança do lado de fora dessa embarcação, se ali na proa está alguém que sabe muito bem de todas as tormentas do meu coração? Eu quero me lançar aos seus pés. Sua luz é tão imensa que eu temo morrer ali. Quem é? Quem é este que é todo santidade? Quem é este que diante dele eu sou flagrado? Melhor que eu tivera naufragado, para longe, bem longe, a não ser que ele me perdoe, porque não pode ser outro. Esse homem no barco ao meu lado é Deus. A última verdade e a maior verdade: nos barcos que nós entramos, nas tempestades que enfrentamos, nas noites escuras que parecem que vão nos tragar, o homem que está do nosso lado não é outro senão Deus. Estamos junto a Deus, estamos com Deus, e Ele nunca, até hoje, Ele nunca falhou. Quem está do seu lado nesse barco? Deus. Não se esqueça disso, de forma alguma. Vamos orar e a gente termina. Deus, a gente esquece rapidamente de que não estamos sozinhos. A gente tem a nítida impressão de que fomos deixados para trás, abandonados. E essa não é uma verdade. Nunca estamos sozinhos. A sua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Essa é a grande verdade. Nas noites traiçoeiras, nas noites escuras, nas tempestades, nas calamidades, nas aflições, o Senhor, de forma calma, serena e tranquila, está conosco, sem desespero, no controle de tudo. Quando não conseguimos ver o Senhor, talvez seja porque o Senhor nos carregue.
Então, a primeira verdade que devemos acreditar e aprisionar nos nossos corações é que nunca estamos sozinhos. Nunca. Mas a segunda verdade é que não é qualquer um que está conosco. A segunda verdade é que quem está conosco é alguém que ao mesmo tempo é 100% homem e 100% Deus. Entende quem eu sou, entende o meu sofrimento, entende a minha angústia, entende o meu choro, entende minha aflição. E tem todo o poder para mudar essa história. Todo o poder. Todo o poder para acabar com a tempestade. Todo o poder para mudar a circunstância. Todo o poder para acabar com uma tempestade no mar ou acabar com uma tempestade no coração. É tão lindo esse capítulo 4 e esse capítulo 5 de Marcos, porque quando Jesus desembarca na praia, ele encontra o gadareno com 2.000 demônios fazendo uma tempestade na sua vida. E aquele que estava no barco, que tem poder sobre as ondas, tem poder sobre os espíritos, porque tem poder ilimitado, não há nada que não possa fazer. Então Deus, me faça crer que eu nunca estou sozinho, e me faça crer que quem está comigo é Deus. É Deus. Faz isso com essas irmãs que aqui estão. Faz com que elas tenham certeza de que nas tempestades nós podemos desfrutar de consolo, de abrigo, de aconchego, de segurança. Porque não estamos sozinhos. E este que nos dá tudo isso nas tempestades é Deus para acabar com a tempestade. Não nos deixe se aquietar, não nos deixe te acordar dizendo que o Senhor não se importa, porque isso é mentira. É lógico que o Senhor se importa tanto, que está conosco todos os dias e nunca irá nos deixar. Então que a gente saia daqui com essa história maravilhosa no coração, mas com duas verdades na mente: não estou sozinho, Deus está comigo e estará comigo para sempre. Nos ajude, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor? Agora, irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com vocês. Que o amor de Deus o Pai seja nítido na vida de vocês. E que as santas consolações do Espírito encham o coração de vocês e vos façam confiar que Deus está com vocês hoje, estará com vocês amanhã e permanecerá com vocês para sempre. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Muito obrigado.